Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos aqui dar sequência aos nossos estudos. Eu falo isso toda vez, né? Mas vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos entrar num tema, num tópico muito importante está associado aí, como aparece na tela ao lado, ou melhor, como vai aparecer na tela ao lado, né? Porque está por enquanto escondido aqui atrás de mim. Mas o tópico é energia. Nós vamos falar sobre esse tópico importantíssimo, as fontes de energia, tanto no processo de produção, na classificação do que são as fontes de energia, fontes renováveis, não renováveis. Vamos fazer um histórico, inclusive da geopolítica na produção dessas fontes. O petróleo, por exemplo, importantíssimo nas questões geopolíticas que envolvem conflitos no mundo, inclusive com uma presença muito grande de conflitos ainda hoje por conta do petróleo, o Brasil inserido nesse contexto, mas a gente fala mais para frente. Vamos ver, classificar o que são essas fontes de energia, a importância delas, quando que elas tiveram seu uso de maneira mais intensa, classificado em cada um desses momentos, e nós vamos depois aprofundar falando sobre o Brasil. Na aula de hoje, nós vamos especificamente diferenciar o que são as fontes de energia renováveis e não renováveis, estudar um pouquinho sobre o petróleo, iniciar os nossos estudos sobre o petróleo, não aprofundando, não concluindo tudo na aula de hoje, que é um tópico um pouquinho mais a fundo, e também não entrando no Brasil ainda, né, deixando o Brasil mais para frente. Então pega aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis e bora para a nossa aula. Vou diminuir aqui a minha participação na tela para a gente poder focar. Aí agora aparece, né, em relação ao nosso tópico, vamos estudar sobre as fontes de energia. Então, quando nós falamos em energia, a primeira coisa que é importante da gente lembrar é que nós somos totalmente dependentes dessas fontes de energia. A energia, ela é um traço, inclusive, que sem ela, essa aula agora não estaria acontecendo. O meu computador, o telefone de vocês, tomara que não esteja ligado, né, em uso sem estar ligado na fonte, no cabo, né, mas tem ali a fonte que armazena a energia para possibilitar, se vocês estiverem via telefone, para que assista essa aula, no computador a mesma coisa, aí ele vai estar ligado diretamente, ou se for um notebook, às vezes também um armazenamento que vai possibilitar que essa aula chegue até vocês. Uma outra coisa importante é o que já aparece aí ao lado. A produção de energia, o consumo de energia, o tema energia é um tema diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico. Os países que mais consomem energia são os países que têm um maior estágio de desenvolvimento. Não necessariamente os países que produzem essa energia são países top no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, tecnológico, mas o consumo de energia está diretamente relacionado a esse grande desenvolvimento econômico do país, tecnológico. Então, esses pontos são pontos importantes da gente associar de início, até para poder entender toda a problemática que envolve uma geopolítica, uma disputa de poderes no cenário internacional por conta das chamadas fontes de energia. Então nós podemos dizer, podemos afirmar com certeza que a energia, que a produção de energia, que o setor de energia é um setor muito estratégico. Ele é tanto um setor estratégico que há, do verbo haver, que há um comércio de energia. Nós temos das áreas que produzem petróleo para as áreas que consomem petróleo, o comércio associado a esse produto. Nós temos nas áreas que produzem energia para as áreas que consomem energia, um comércio que envolvem, né, questões estratégicas no que diz respeito a, inclusive,
um assunto que não é propriamente da aula, mas que está no contexto aí, que é a soberania dos estados nacionais. Então, o setor de energia, ele é um setor estratégico importantíssimo. De novo, reafirmo, quanto maior é o consumo de energia, isso vai estar relacionado aí ao maior desenvolvimento econômico dos países. Então, em relação a esses pontos no consumo das matrizes, das diferentes as diferentes fontes de energia, esse consumo ele é tão maior quanto mais desenvolvido for o país. E aí, nós vamos entrar e começar essa conversa falando sobre algumas fontes de energia. As fontes de energia, elas podem ser diferenciadas, elas podem ser divididas em fontes renováveis e fontes não renováveis. Em relação a essas fontes de energia e aos impactos que elas provocam, ou a capacidade e ao potencial da matriz, da matéria-prima, permanecer ou não disponível após o seu uso, nós vamos diferenciar as fontes renováveis, são aquelas que, após o uso, elas ainda permanecem disponíveis. Então, por exemplo, eu tenho a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, de maneira simplificada, eu tenho ali o armazenamento da água, né, numa barragem, e essa água vai passar por um duto, por uma turbina. A partir da energia mecânica vai ser feita a conversão da energia elétrica. Depois que a água passa por esse duto, ela desaparece? Não, permanece disponível. A água, por exemplo, é um exemplo de fonte renovável. O sol, quando aquece as placas ou quando há essa conversão da energia térmica em energia elétrica, o sol se apaga? Não, permanece disponível. O sol é um exemplo de fonte renovável. A água dos rios nós falamos agora há pouco. O vento, quando ele passa pelas hélices, né? Aí no desenho mostra, né, essa energia eólica. O vento, quando passa pelas hélices, você não vê, mas ele deixa de existir? Não, continua ali existindo. O vento é um exemplo de fonte renovável. A energia geotérmica. Ih, Juninho, o que é isso aí? Isso aí nunca ouvi, não. Geoterra, térmica de calor. O calor proveniente do interior da Terra. Depois de gerada a energia, o interior da Terra se resfria? Não. Então, a fonte geotérmica também é uma fonte renovável, assim como outras possibilidades também. Então, a fonte renovável, após o uso, elas permanecem disponíveis. Ou você pode plantar. Né? A biomassa, por exemplo, é um exemplo associado a esse tipo de matriz. Então, fontes renováveis, nós vamos associar a isso. Permanecem disponíveis após o seu uso. E as chamadas fontes não renováveis? As fontes não renováveis são fontes finitas, ou seja, são fontes de energia que após o uso se esgotam. Não há renovação, pelo menos não no nosso tempo de vida, nem no nosso tempo histórico, não há renovação dessa matriz. Uma vez que eu utilize, que eu extraia essa matéria-prima da natureza, uma vez que eu retire das jazidas e fontes, ela vai se esgotar. Então, em relação às fontes não renováveis, eu tenho essas características. São fontes finitas, são fontes que se esgotam. Uma vez que eu retire, não há a renovação ali no seu uso. Então, o petróleo é um exemplo de fonte não renovável, bem como o carvão mineral é um exemplo de fonte não renovável e o gás natural. Essas três são os chamados combustíveis fósseis, né, porque estão associados a esse acúmulo de matéria orgânica num processo aí diferenciado, inclusive sem fazer jabá, né? Mas no blog, lá no geonim.blogspot.com, nós temos as postagens sobre o processo de formação de petróleo, o processo de formação do carvão mineral, que vale bastante a pena que vocês façam essa leitura,
Depois eu vou até colocar o caminho para vocês lá no blog, né, junto a esse vídeo aqui. E a energia nuclear, que as pessoas normalmente não associam, mas também são consideradas fontes não renováveis. Uma vez que eu extraio ali urânio, por exemplo, que enriquecido gera energia nuclear, o urânio não vai se renovar, não vai se produzir, mais uma vez, não no nosso tempo histórico, no nosso tempo de vida. Certo? Então as fontes elas são divididas em fontes renováveis e fontes não renováveis. A renovável permanece disponível após o uso, ou eu posso plantar de novo. A fonte não renovável, uma vez que eu utilize, ela se esgota. Seria bom, né? Usei ali, abasteci o carro, daqui a pouco não preciso abastecer de novo e já surge ali de novo aquele combustível. Infelizmente, não é assim. Bom, nós vamos agora falar um pouquinho sobre uma dessas fontes não renováveis, que é o petróleo. O que é um petróleo? Como é o seu processo de formação? Onde que nós encontramos o petróleo? O petróleo ele é um hidrocarboneto, ou seja, é um composto formado por carbono e hidrogênio. Ele vai se formar de que maneira? A partir do acúmulo de matéria orgânica, esse acúmulo de matéria orgânica associado a ambientes de sedimentação e normalmente, e aí essa é uma condição específica associado a ambientes de deposição marinho, mares rasos, onde nós temos o acúmulo dessa matéria orgânica, a deposição de sedimentos e nós temos ali a formação de petróleo. Ou melhor, nós temos a possibilidade de formação de petróleo. Juninho, então, quando nós falamos da existência de petróleo em áreas que hoje são continentais, significa que ali já foi mar no passado geológico? Isso aí. Se você pensou assim, você está certo. Onde não foi mar, tem como formar petróleo, deposição de sedimentos, matéria orgânica? Não nessas grandes proporções, não com as características do petróleo que nós estamos estudando aqui. Nós temos outros elementos que podem dar origem a esses acúmulos, esses depósitos fósseis. Quando nós falamos em petróleo, aí já são outros 500, porque para formar o petróleo tem essas condições. Inclusive, tem uma postagem, né, que eu vou colocar para vocês, falei de novo sobre esse link, sobre esse processo e a dificuldade que é, inclusive, na formação de petróleo, de depósitos de petróleo. Porque tem que ter uma rocha porosa, tem que ter uma rocha impermeável, tem que ter tido um movimento tectônico para poder auxiliar nessa que essa rocha impermeável envolva essa rocha porosa. Então nós temos uma série de elementos na dificuldade que é para a formação de petróleo. Em relação às fontes de energia, de maneira geral, o petróleo representa aí em torno de uns 38% da energia consumida no mundo. Ou seja, o petróleo é a principal fonte de energia mundo. O petróleo é a matriz energética mundo. E quando nós utilizamos essa expressão matriz energética, nós estamos falando do quê? A principal fonte. Nós estamos falando daquele elemento que é o principal na produção e na geração de energia. De tudo que é produzido de energia, através do petróleo, o setor de transportes ele fica aí com boa parte, a metade, pelo menos, da energia produzida, né, pelo petróleo está sendo consumida no setor de transportes. Quando nós estudamos, e vocês já viram isso, o processo de revolução industrial, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, vocês vão lembrar que vocês viram que uma das bases da dinâmica industrial era a fonte de energia. Na primeira revolução industrial, qual era a base energética? O carvão mineral. O petróleo ele vai ganhar importância a partir da segunda revolução industrial. O petróleo ele passa a ser a principal fonte de energia a partir da segunda revolução industrial. E isso traz aí um peso muito grande e uma importância muito grande associada ao setor de transportes.
Lembra que também nos fatores que estão associados a essa revolução industrial, o tipo, ou melhor, as transformações que acontecem a partir do processo industrial estão diretamente associadas ao desenvolvimento dos transportes, por exemplo. Então, o carvão, que maneira que ele era utilizado como fonte de energia, lá nas Maria Fumaças, né, os trens a vapor, navios a vapor. Segundo a Revolução Industrial, o petróleo, desenvolvimento dos automóveis, e aí, mais para frente, os automóveis eles vão ganhando, né, em tecnologia e tudo mais. Mas a partir da segunda Revolução Industrial, o petróleo passa a ter essa importância e uma importância muito grande no que diz respeito a esse desenvolvimento. Então aqui nós temos algumas características e algumas informações sobre o petróleo em relação às maiores reservas. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico, né, um infográfico mostrando as maiores reservas, né? Tentei buscar aí nas fontes oficiais os números mais atualizados. Olha ali como é que a Venezuela, né, aparece liderando ali em relação às reservas de petróleo, mais de 300 bilhões de barris. Não é à toa que a Venezuela é envolvida em questões geopolíticas com os Estados Unidos, né? E aí depois nós vamos conseguir conversar muito sobre isso, sobre as questões geopolíticas associadas à produção do petróleo. Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, os países que aparecem ali na listagem como sendo os países que têm as maiores reservas. Aqui na América do Sul, inclusive a Venezuela faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem uma importância geopolítica e que nós vamos falar mais à frente também sobre eles. E aqui embaixo, né, também um mapa aqui com a localização dos países que apresentam nessas grandes reservas de petróleo. Olha como é que a Venezuela aparece aqui com um destaque. Então a gente já sabe que em relação a essa coloração, né, são países que têm aí importantes reservas. E observa aí também que o Brasil não faz feio não, né, em relação à existência dessas reservas de petróleo. Mas, apresentando em relação a essas características, nós temos aí que o Oriente Médio é uma área que tem uma importância estratégica muito forte. O Oriente Médio, observa aqui no mapa, é a área que concentra grandes reservas. É a área que apresenta um grande número de países pertencentes a essa lista, né, das maiores reservas de petróleo. Há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, era mais de 60% das reservas associadas ao Oriente Médio. Eles vêm diminuindo, né, esse percentual porque em outros lugares do mundo vem sendo descoberto petróleo também. Venezuela, por exemplo, era um país que em décadas atrás não estava ali na primeira colocação. O Brasil cresceu bastante com as descobertas do pré-sal, por exemplo, em relação a essas reservas estimadas. Mas o Oriente Médio tem um percentual significativo das reservas de petróleo. Aqui nós temos algumas considerações para fazer em relação ao comércio do petróleo, que é uma questão estratégica super interessante e importante de analisar. Os maiores importadores de petróleo quais são? São aqueles países que têm o seu parque industrial, a sua produção industrial demandando, precisando em grande quantidade de fontes de energia. Estados Unidos é o principal comprador de petróleo no mundo. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Estados Unidos é grande produtor de petróleo? Sim ou não? Se você pensou não, cuidado. Estados Unidos é grande produtor de petróleo. Agora, Estados Unidos consegue produzir tanto quanto consome? Não. É uma economia muito industrializada, muito dependente das importações de petróleo. Não é à toa que Estados Unidos é sempre aquele país que está associado a questões geopolíticas de conflitos associados às reservas de petróleo em outros países. China é o país que cresce bastante, cresce também precisando, demandando dessas fontes de energia, é o segundo maior importador.
bem como a Alemanha, bem como o Japão. São países que têm, inclusive o Japão tem uma característica interessante, né? O Japão, formado por ilhas, é um arquipélago associado a ilhas vulcânicas, não tem petróleo no seu território. Então, tudo que ele precisa, ele vai ter que importar. Quem são os maiores exportadores de petróleo? Os maiores exportadores de petróleo são aqueles países que têm a sua economia pautada na exportação desse combustível. São países que têm o petróleo no seu território em grande quantidade, muito mais do que consomem, e conseguem aí exportar, vender aquele que é o excedente de petróleo. Arábia Saudita, Rússia, segundo maior exportador de petróleo, importante, né, classificar e entender essa informação. Tem um mosquitinho, uma mosca aqui passando o tempo todo. Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Nigéria, Iraque, Catar. Observa aí que boa parte dos países, tirando ali Rússia e Nigéria, são países que estão localizados em qual área do planeta? Oriente Médio. Então, o Oriente Médio tem uma importância geopolítica muito forte no comércio internacional do petróleo. Em relação aos consumidores, os maiores consumidores são países que têm uma demanda muito grande na sua economia e no seu desenvolvimento também. Então, Estados Unidos, China, Índia, um dado interessantíssimo a Índia aparecer aí, e o Japão são os maiores consumidores de petróleo no mundo. E os maiores produtores, Arábia Saudita, Iraque, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, Kuwait. Olha como é que a China também aparece ali entre os maiores produtores de petróleo. Então, são dados importantes associados a essa capacidade, associados ao comércio internacional, e que a gente consegue já fazer uma ponte, já fazer um link de informações importantes, de características essenciais na compreensão, na sequência, né, nas nossas próximas aulas, em relação a essa palavrinha que aparece aí, que é a chamada geopolítica do petróleo. Que não é papo para hoje não, tá? A gente vai continuar falando sobre isso um pouquinho mais na próxima aula. Nós vamos iniciar já falando sobre a geopolítica do petróleo. Meus queridos, vimos aí a relação sobre as fontes de energia, serem renováveis e não renováveis, a importância econômica das matrizes energéticas em relação aos países que demandam mais, estarem relacionados ao desenvolvimento econômico, isso está relacionado. Anotem esses tópicos, estabeleçam já como meta não só assistir a aula aqui no vídeo, mas também fazer a leitura dos links indicados, né, no blog em relação tanto ao processo de formação do petróleo. Esse já de cara é o primeiro que eu vou considerar obrigatório que vocês façam a leitura, façam também os apontamentos em cima do que está escrito lá, e depois, conforme nós formos avançando, eu vou apresentando para vocês também os outros tópicos importantes presentes no blog para vocês fazerem análise. Meus queridos, grande beijo, continuem se cuidando, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.